costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a boca. Então o Senhor lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam, porque eles tinham tirado a água. O Senhor chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Esse foi o princípio dos sinais de Jesus. Ele os fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória para os discípulos, e eles creram nele. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Podem se sentar, caríssimos irmãos. Confesso que quando eu preparava esse momento de pregação, eu fiquei um pouco surpreso por aquilo que Deus me deu. Mas, se Ele deu, é porque realmente essas são as palavras que Ele quer que sejam ditas aqui. Na nossa caminhada de fé, nós pedimos muitas coisas para Deus. Muitas. Mas a pergunta que hoje o Santo Evangelho faz é: o que Ele quer para nós e o que Ele quer de nós? Deus quer que sejamos verdadeiramente dos céus. Essa é a vontade de Deus. O que Ele quer para nós? Que sejamos do céu. O que Ele quer de nós? Que busquemos o céu. E hoje Ele traz essa ideia porque Ele é uma comunidade perfeita. Não é o céu que imita a terra, mas é a terra que deve imitar o céu. Assim, se Deus é trindade e é uma comunidade perfeita de amor, logo Deus é uma família. Ele tem todo o seu conceito de família. Percebamos uma coisa, aquilo que a palavra de Deus nos fala. Aqui temos pai, mãe, filhos, filhas. Quando morrermos, diz a palavra de Deus em Apocalipse, que não teremos mais amor de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de filha. Teremos apenas um amor, o amor ágape, o amor incondicional. Assim, saberemos: olha, este foi meu filho na terra, esta foi minha mãe na terra. Mas não haverá mais este amor de mãe e filho. Por quê? Porque no céu existe já uma família, aquela que permanece por toda a eternidade. Deus que é Pai, Maria Santíssima que é Mãe, e Jesus que é o nosso irmão e nosso Salvador. Por isso, Deus quer que nós caminhemos conforme a vontade que Ele destinou para nós, isto é, no amor. Assim, nossas escolhas, nós devemos perguntar: estas nossas escolhas estão em harmonia com as escolhas de Deus? Tudo que nós decidimos no nosso dia a dia, nas coisas pequenas e grandes nas nossas vidas, tudo está em harmonia com a vontade de Deus? E aqui começou a me chamar a atenção por onde ia essa pregação de Deus. Sim, porque a vontade de Deus para as famílias é a escolha e a vontade daquilo que Deus quer que essas famílias façam. Mas como saber qual é a vontade de Deus exatamente? Como é que o Papa sabe a vontade de Deus? Como é que nós batizados sabemos a vontade de Deus? Deus não nos deixa ser lançado à própria sorte. Primeira vontade de Deus: Ele não nos lança à própria sorte. É isso que a gente... Não existe sorte, existe providência divina. No entanto, nos dá caminhos de solução. Em certas situações, nós devemos estar com Ele quando escolhemos ficar longe dEle. Nós devemos, primeira coisa, como eu descubro a vontade de Deus? É mesmo quando situações me colocam para longe de Deus, eu continuo com Deus. Eu não deixo as situações tomarem rumo da minha vida.
mas eu continuo com Deus. 2, Deus não pode estar no mal. Assim, quando optamos nós por sermos maus, Deus não está lá. Onde Deus estava na Segunda Guerra Mundial? Ele não estava. Ele não estava no tiro do soldado alemão, ele não estava dentro da câmara de gás, ele não estava. Onde Deus estava quando o pai e a madrasta lançam a menina de 10 andares para baixo? Onde ele está? Por que ele não impediu? Ele não está, porque Deus não pode estar no mal. Ele não habita no mal. E onde ele está então? Ele está na vida daquele que sofre. Ele está na condição daquele que está sofrendo aquela brutalidade. Então percebam uma coisa: estar com Deus mesmo não estando nas situações que nos colocariam, por exemplo, dentro de uma igreja rezando. Estar em situações que, por mais que eu decida que não quero, mas Deus está comigo e eu estou com Deus. Diferente de eu ser mau, de usar de maldade. Quando nós usamos de maldade da maneira mais própria, consciente, saiba você, Deus não está nesse ato. Deus não pode estar no ato de ódio, não pode estar no ato de tirar a vida do outro. Deus não pode estar no ato de você machucar o próximo. Deus se ausenta e apenas age naquele que está sofrendo. Depois, o Senhor nos chama a atenção nas bodas de Caná da Galileia: estar com os apóstolos e com a igreja sempre. Nós devemos sempre estar com Deus, com os apóstolos e com a igreja sempre. A pergunta é: será que todos nós que estamos aqui dentro, todos, estamos com a igreja e com Deus? Estamos, batizado, acredito que sim, que todos. Primeiro Eucaristia, Crisma, alguns. Matrimônio, sacramento da penitência. Não, eu me confesso sozinho, Deus me ouve, e Deus te perdoa? Sim, o Salmo 51 vai dizer isso, Ele te perdoa. Mas aqui quero já salientar: estar com Deus e com a igreja, como manda a boda de Caná, é estar sacramentalmente perdoado. Significa que o demônio não terá mais poder sobre os seus pecados. O maior exorcista do Vaticano que já houve, Gabriele Amorti, diante de Satanás, Satanás disse: vou te destruir através dos seus pecados. Ele disse: então conte os meus pecados. E Satanás ficou em silêncio, e Gabriele Amorti sorriu para o demônio e disse: você não pode, porque eles já foram perdoados sacramentalmente. Então, sacramentalmente, o demônio não tem poder sobre os seus pecados. E olha que disso eu tenho visto quase toda segunda-feira essa situação. Depois, unção dos enfermos. Você tem doença crônica, você precisa passar por uma cirurgia, você tem buscado o sacerdote, estar com a igreja. As bodas de Caná da Galileia mostra que nós devemos fazer a vontade de Deus, mas é estando com Deus, em nossas vontades, estando com Deus. Estar no mesmo casamento que Jesus, isto é, estar na mesma aliança que o Senhor. Não dá para estar em 2 alianças, em 3 alianças. É estar na mesma aliança, no mesmo casamento, porque naquele casamento Jesus estará presente. E um casamento aqui, eu só não falo do casamento sacramental diante do altar de Cristo, mas o casamento, o momento em que você se une com Deus e nada te tira da vontade de Deus, nada, nenhuma dificuldade. Lembramos-nos e parafraseamos-nos Paulo apóstolo: quem poderá me tirar do amor de Deus? Nem a morte, nem a fome, nem a penúria, nada. Por isso, só estando neste casamento é que Deus nos dará vinho novo. Não vamos nos enganar.
Longe de Deus não tem vinho novo. Não tem vinho novo. Não, mas olha, diácono, não, mas veja bem, eu estou todo domingo na missa e também todas as terças estou no ramo novo. Se terminar a missa eu perguntar para você, primeira, segunda e terceira leitura, salmo e a homilia, você vai saber me falar? Ou esteve apenas de corpo presente, isto é, um católico legalista, fui lá e cumpri o preceito. É aquele que chega em casa assim que veio na missa das 7h30 aqui, 7h30, chegou em casa e falou: ufa, já fui na missa, estou livre. Eu não sabia que Deus te aprisionava. Está livre do quê? Celebrou a missa de corpo presente, isto é, que nem um morto, ou verdadeiramente celebrou a Santa Missa? Então veja, é estar na aliança, é estar nos pensamentos do corpo, nas decisões, nos sacramentos, neste casamento de forma plena. É na aliança que Maria intercederá em suas bodas. Maria só pode interceder se você está com ela. Agora nós entramos em um ponto aqui. Dois, não vou falar todos os amores, mas pelo menos dois. Estar na aliança com Maria e estar no amor ágape, o amor da cruz, o amor incondicional. Mas tem pessoas que também amam, mas não o amor ágape, o amor de porneia. Que é o amor de porneia? É um amor de interesse. Eu me ajoelho no genuflexório, peço a bênção para Deus, Deus é misericordioso, me dá, e eu digo para Ele: obrigado, depois a gente se vê. Parece eu aqui no Amo Novo, faz 4 anos, depois a gente se vê, né? Então veja, amor de porneia não leva a lugar nenhum, porque é amor de interesse. E se você não está nas bodas com Jesus e com Maria e com a igreja, não tem intercessão de Maria. Vamos ser sinceros aqui. Você faz a intercessão e Maria do outro lado responde: mas fique comigo, minha filha, esteja comigo. Um terço demora meia hora, sim, se ele rezado rapidamente, mais ou menos uma meia hora. Rezado rapidamente, que eu digo é rezado sem contemplação. Primeiro mistério: Jesus sofre o martírio das chicotadas. Senhor, olhe para os meus sofrimentos. Quantas vezes tenho deixado o Senhor, abandonado o Senhor pelas dores que acontecem na minha vida. Quantas vezes, Senhor, eu tenho vacilado em minha fé. Me ajude, Senhor, a permanecer firme e aguentar como Tu aguentasses as chicotadas por mim. Outro mistério: Jesus é coroado com a coroa de espinhos. Senhor, me ajude a ter pensamentos que são Teus pensamentos, que a Tua coroa, Senhor, a Tua realeza me dê sabedoria na minha inteligência. Deixe eu Te buscar profundamente. Não, e vamos. Vocês entendem? É a mística das orações, é mergulhar nas bodas de Caná da Galileia. Por quê? Porque vejam, Jesus estava lá, Maria também, os apóstolos também, mas isso não impediu que as talhas estivessem vazias. Não impediu. Não, Jesus chegou, aí a talha por ela mesmo começa, ela mesmo sai água, ela mesmo vira em vinho, porque Jesus chegou. Não é assim que funciona, gente. Não é uma mágica. Deus não é Harry Potter. Não tem Avada Kedavra, espectro Patronus, não tem óculos reparam, não tem. Jesus não é um Harry Potter, ele não tem uma varinha mágica. Então ele está na missa, ele está. Maria está presente no terço, também está. A igreja está presente aqui, também está. Mas necessariamente não significa que as talhas não vão se esvaziar, que o vinho não vai acabar, e as talhas não estarão vazias. As talhas estavam vazias. Onde haveria de ter paz, tem ódio, rancor e mágoa. Mas eu vou à missa, mas eu comungo, mas eu estou no ramo novo.
As talhas estão vazias. Onde deveria ter amor, há indiferença, adultério e traição. As talhas estão vazias. Onde haveria de ter prosperidade, tem penúria e necessidade. Mas Jesus está aqui. Mas eu estou com Jesus. Mas peraí, o que está acontecendo? Eu estou com Jesus, mas eu não estou na aliança. Eu não estou na aliança com o Senhor. Eu não estou a todo instante. Aquela música do, acho que é Padre Zezinho, eu não sou músico, né? Estou pensando em Deus, acertei? Estou pensando no amor. A todo instante você está pensando. Eu estava ali atrás enquanto vocês cantavam. Confesso que eu comecei a perceber uma coisa em mim. Existem raros momentos que Deus me estrala seus dedos e diz: ei, volta. Porque é bom estar, e Deus sente falta daqueles que estão nele e por algum momento deixam de estar. Não porque nós somos melhores que ninguém, é simplesmente porque Deus quer a gente na aliança. Mas você pode dizer: eu tenho paz, eu sou uma pessoa de paz. Para quem? Em que situação? Para quem? Para os que te dizem sim a todo instante e bate no seu ombro? Amigão, esse você tem paz? Só quando está tudo bem e tudo acontece segundo a minha vontade, aí eu estou em paz. E quando vem aquilo que nos tira do nosso eixo, e quando vem aquilo que nos desestabiliza, quero contar uma coisa rapidinho para vocês. Não estava na pregação, mas o Espírito Santo pede. Esses dias eu atendi um caso de libertação, e o demônio olhou para mim e falou assim: eu não vou te obedecer. Eu falei: mas não é para você me obedecer, é para você me obedecer Jesus, seu cavalo. É Jesus que é para você obedecer. E então eu lembrei de uma coisa. Quando você está perdendo o controle da situação, porque ali diante, se eu perco o controle da situação, eu que estou mais à frente, a equipe toda vai perder o controle da situação, pela força inumana que ele tem, pela sabedoria que ele tem, pelo ódio que ele tem. Eu me lembrei que eu estava antes dentro do Santíssimo e Deus falou para mim: Mamon. E eu lembrei que era um nome de um espírito maligno. E eu disse para ele: diga seu nome, espírito maligno. Ele disse: o outro já te disse. Ele falou para mim: o outro já te disse. E eu disse: então, Mamon, em nome do Senhor, sai. Aí pronto, aí foi. Aí, minha gente, é assim: se você não está no controle da situação, aí você perdeu. Porque aí ele ficou muito violento. Não, muito não, ele ficou demasiadamente violento. E o que ele fez? Levantou da cadeira diante do Santíssimo, levantou a cadeira e saiu da sala e foi para outra sala. Correu. Eu fui atrás e falei: senta. Agora me dá. Eu nunca tinha dado a mão para o demônio. Falei: me dê a mão. Vai voltar para a cadeira e vai ficar até a oração acabar. E quando eu tirei a tampa da âmbula, ele começou a gritar: esse homem não, esse homem não. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós perdemos o controle de nossas vidas, tem alguém pronto para controlá-la. Ele só está esperando a gente perder o controle de nossas vidas. Quem não está na aliança, quem não está na aliança, quem está na aliança, quem permanece na aliança, é lindo de ver. O poder de Deus é lindo de ver. Eu queria, não queria, porque eu não quero que vocês vejam, mas em analogia, eu gostaria muito de ver vocês junto comigo nos atendimentos, para vocês verem que é o poder de Deus quando você está na aliança, e o mal não pode fazer nada contra você, nem te tocar ele pode. Por isso, caríssimos, a vontade de Deus é sinônimo de desejo. O que tens desejado em sua vida, que reflete na sua família. Não tem mágica, eu volto a dizer.
aquilo que você deseja para você reflete dentro da sua família. Meu filho falou assim: estou com um problema, pai. Eu falei: o que foi? A mãe te conta. Aí eu fui lá na sala, falei: oi, Pati, tudo bem? O que está acontecendo com o João? Então ele disse: está te vendo lá com um cinto na mão, de olho vermelho. Eu falei: ele? Tá. Fui até o quarto dele e falei: filho, você está me vendo de cinto na mão, de olho vermelho? Ele está, filho, você precisa rezar antes de dormir. Pai, eu estou acordado quando eu vejo. Eu falei: pode sair do quarto. Fechei a porta do quarto, falei: peguei água benta, em nome de Pátria, é que ter filho, é que ter Espírito Santo. Começou a cair os livros, tudo começou a cair dentro do quarto do João. Em nome de Pátria, é que ter... e blá, os livros, blá. Em nome de Jesus, eu te exorcizo, espírito maligno, e blá. E começou. O que não mexeu? A cruz e a imagem de Maria Santíssima. Nem mexia. Como é que estava a cruz e a imagem de Maria Santíssima? Se pudéssemos traduzir em uma música: tô nem aí, tô nem aí. Então veja, quando você está na aliança, você não tem medo do mal. O mal não pode se apoderar da sua vida e da sua família. É estar na aliança, é estar nas bodas de Caná. Porque veja, não significa que você estando, o vinho não vai acabar. Significa que se você estiver, bom, aí ela intercederá. O quanto somos fiéis na aliança com Deus e conosco. Você tem sido fiel com você? Porque nós só temos dois inimigos: nós mesmos e o demônio. Ela se dá no convívio meu e dos meus. Maria aparece no meu convívio e no convívio dos meus. Vejamos a dinâmica interna das bodas de Caná. A mãe de Jesus percebe as necessidades, ponto. Sabe quando a vida está se esvaindo, quando a morte está chegando, junto com dor, lágrimas e angústia. Nossa Senhora já sabe. Assim como Maria, vamos falar sério agora, Maria também sabe quando o nosso Ave Maria, o nosso Pai Nosso, o nosso Santo Terço é automático. Nós não somos profissionais da fé. É isso que nós devemos entender. Não somos profissionais da fé. Pare um longo tempo para orar todos os dias. Eu vos digo novamente: pare. Por quê? Porque, gente, se eu fosse atender todos os dias, ainda me sobraria uma lista enorme para atender. Eu faço só 3 atendimentos por segunda. Tem 70 nomes na minha lista para eu atender. Tem 70 pessoas esperando o diácono Moisés poder falar: agora é a sua vez. Então eu digo para vocês: precisam estar um nome. Deixa eu pensar em um fictício aqui. Ana Júlia, pronto, escolhi esse. Ana Júlia, 13 anos, 14. Chegou até mim, só morava ela e a filha no mesmo apartamento, mas já estavam se mudando. Por quê? O apartamento era deles, mas a filha morava em um lugar e a mãe morava em outro, com parentes diferentes, porque não podia ficar junto, porque o demônio pegava a menina. Fui lá, abençoei o apartamento, comecei a oração com ela. 5 meses, ela entrava num transe tão profundo que ela parecia esse banco, nada acontecia. Mas a Ana Júlia fazia o quê? Era coroinha. A Ana Júlia ajudava nas celebrações eucarísticas. Olha aí, ela estava nas bodas de Caná. Ela estava. Percebe? Mas Jesus, ela não estava na aliança. Ela estava nas bodas, mas não estava na aliança. Resumo da ópera: depois de muita oração, fizemos aquilo que Deus mandou, e Deus a libertou. Segundo caso, vamos chamar agora de Marcela. A mãe chegou até mim e disse: diácono, me ajuda, pelo amor de Deus, minha filha vai morrer. Eu falei: o que está acontecendo com ela? 10 dias, dentro do quarto, sem comer, sem beber, sem beber, sem dormir, sem ir para a escola. Eu falei: vai morrer. Ele falou: mas ninguém entra no quarto, diácono. Eu falei: como é que não entra? Você não consegue 5 homens, macho?
Espera aí que eu vou te ir lá no Ramo Novo, tem 5 machos lá no ministério, 5 para entrar. Falou, não dá, diácono. Eu falei, por quê? Quando abre a porta, o pavor que sai lá de dentro é muito grande, e eles ficam com medo. Você precisa ver, diácono, um homem desse tamanho, o cara fala, não vou entrar não. Eu falei, tá bom. Vai dizer o seguinte, vai abrir o quarto e vai falar assim, eu, em nome da Virgem Maria, venho buscar minha filha. Pode mandar os caras entrar que eles vão conseguir. Ela fez, abriu o quarto. Eu, em nome da Virgem Maria, venho buscar minha filha. Os caras entraram, pegaram, a menina chegou. Tudo bem, Marcela? Não fala? Por quê? Ah, ele está aqui, ele não deixa você falar? Bora. Santíssimo Sacramento, 1h30 no cronômetro, sem piscar, sem se mexer, e você olhava o peito dela, não subia e nem descia com a respiração. 1h30, sem piscar. Depois de cansado, 1h30, fui até o sacrário, encostei a cabeça no sacrário e falei, Senhor, me ajuda. Sabe o que ele me falou? Do jeito que vocês estão me ouvindo, eu ouvi a voz do Cristo. E eu sei porque é o Cristo, por causa da frase que ele me falou. Ele disse assim, chama minha mãe. É igual nós quando pequeno, né? Eu vou chamar minha mãe, é isso aí. Lá vai a Mazé, correndo. Peguei Nossa Senhora Aparecida, falei, mãe, valei-me. Quando eu entrei, que coloquei ela sobre o altar, dentro da capela, o rosto dela ficou escuro e ficou deformado. Ela abaixou o queixo e colou o queixo. Eu disse, levante o queixo e olhe para a Virgem Maria. Não. Aí 3 ordens precisou. Maria Santíssima te ordena, olhe para ela. E levantou a cabeça. Maria Santíssima te ordena, de joelhos. Caiu de joelho. Falei, Maria Santíssima te ordena, deixe a filha de Deus. E deu um grito e desfaleceu. Pegamos ela, colocamos ela no banco. Quando ela levantou a cabeça, eu nunca tinha visto aquilo. Eu vi luz no rosto dela, luz. Ela olhou para a mãe, mais de 2 meses sem falar uma palavra, ela disse, chorando, mãe, eu estou livre. Ali, Nossa Senhora colocou ela na aliança. Colocou ela na aliança. Por isso, o Evangelho vozeia hoje. Onde estão as mães para seus filhos? Aonde estão as mães para seus filhos? Porque vocês têm uma autoridade sacerdotal que só a mãe, nem o pai tem, só a mãe tem, porque vocês foram já consagradas, porque vocês têm útero. Quando eu escrevo o nome de vocês, mulher em hebraico, que é Ishá, então vocês têm um poder que nós não temos. Agora, veja, ela vai ao filho, o filho, esse que recebe sua mãe, e esse filho que tem aquilo que a mãe tem. Como é que é? O filho que tem útero. Jesus tem útero? Peraí. Espiritualmente sim, vou explicar. Primeira coisa, todos os milagres eucarísticos, quando vai fazer o teste de sangue, só tem XX. O que é XX? É aquilo que a mulher doa para ser feminino. Não tem XY nos testes de sangue da Eucaristia. Por quê? Porque a humanidade de Jesus veio de Maria. É útero? Olha lá para a cruz, olha o útero aberto. Diz a palavra de Deus que ele deu um grande grito e ele abriu-se na cruz. Mulheres, se eu estiver errado, vocês me corrijam. 10 dedos para dilatação, acertei? 10, vamos lá, 5 e 5. Os 10 dedos da dilatação do útero de Jesus foram abertos. Jesus na cruz é um útero que se abre, e do alto da cruz ele dá o grito do parto, para parir a nova criação. Então veja, que Jesus tem aquilo, agora eu provei, que Jesus tem aquilo que Maria tem. Só Ele pode dar nascedouro para a nova criação, mas ninguém pode dar. Depois,
Ele resgata na cruz aquilo que nós perdemos no Gênesis, verdade? Verdade. Por que Jesus é pregado nas mãos? Porque Adão e Eva pegaram o fruto proibido com as mãos. Por que Jesus é pregado nos pés? Porque Adão e Eva caminharam pelos caminhos que o demônio sugeriu eles caminharem. Não comerás, mas serão como deuses. E foram pelo conselho. Por isso que Jesus é pregado nos pés. Por que é transpassado ao lado? Porque Jesus é aquele que nos dá o Espírito Santo. Outrora a mulher foi completude para o homem, agora o Espírito Santo do seu lado é completude para todo o gênero humano. Por que usa uma coroa de espinhos na cruz? Porque Deus deu um castigo ao homem. Você só colherá da terra espinhos. E ele pegou esse espinho que era amaldiçoado e transformou em realeza. E disse ao homem: agora tudo que pôres as mãos será bendito. Por isso, caríssimos irmãos, é estar na aliança, é entender o que é essa aliança com Jesus de Nazaré. É entender, e volto a dizer a vocês, não é fácil, mas também é lindo quando acontece a libertação na sua frente. Quando ele dá aquele grito, como ontem eu atendi e ele disse, e eu disse: quando você vai sair? Quando eu me pôr de joelhos e agarrar a cruz. Eu falei: então de joelhos agora, e toma a cruz. Se colocou de joelhos e segurou a cruz fortemente, deu um grito e desfaleceu. Agora é uma jovem que usa escapulário, é uma jovem que usa a corrente e a medalha de São Bento, é uma jovem que fez o mesmo que eu fiz de São Luís Maria Monfort. Aí você diz: meu Deus, diácono, é estar na aliança, não é só mostrar a aliança, é estar na aliança. É isso que as bodas de Caná da Galileia estão nos mostrando. Eu tenho que estar na aliança, eu não tenho que estar no ambiente da aliança, eu tenho que estar na aliança. Por isso, caríssimos irmãos, aqui eu queria trazer para você: Jesus, filho, honra sua mãe, honrando as alianças. As talhas estão vazias, isto é, o local de purificação não tem o Espírito Santo. Essas talhas, eu pedi ao Senhor uma direção. Essas talhas somos nós muitas vezes, e por isso que insiste tanto os grupos de oração, as celebrações, algumas celebrações de alguns padres e alguns diáconos, para que o Espírito Santo seja derramado, para que peçamos o batismo do Espírito Santo, para nos encher, porque nós somos o canal de purificação para nossas famílias. Se a gente que vem aqui não for o canal de purificação, então ninguém mais é. Ninguém mais é. Um dia estava eu em casa, foi uma experiência linda. Comecei a orar na sala e eu esqueci que já era meia-noite. De repente eu levantei meu louvor em línguas, e quando eu estava orando em línguas, sabe quando você está aí, você não quer parar, porque está muito bom. Você está ali naquela espiritualidade, aquela vela acesa, o canto gregoriano no fundo, você orando em línguas e tal, aquela unção do Espírito Santo. E aí, meu anjo da guarda: 00:30, só para te avisar. Aí eu, rapidamente, quando eu lembrei, baixei o tom, e ouvi no meu quarto Patrícia estava: Pai nosso que estais no céu. Fechei um pouco mais, abri um pouco mais o ouvido, fechei os olhos para prestar atenção e ouvi João Pedro: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A minha oração fez com que atingisse outras pessoas dentro da casa. E daí que era 00:30? Para Deus não tem horário para você entrar na aliança. Por isso as bodas de Caná da Galileia, ela quer que você entre na aliança. Coloque os seus na aliança. Ore na mística, prepare um ambiente. Harpa Dei, põe lá no Spotify, Harpa Dei, põe o canto gregoriano, acende a sua vela. Por que nós acendemos vela? Porque está em Êxodo 26 está escrito: onde a presença de Deus estiver, que uma vela esteja acesa. Por isso que a gente entra no Santíssimo e tem uma luz vermelha. O princípio da luz é o fogo. Acenda a sua vela. Agora
quaresma de São Miguel Arcanjo, que o pessoal está acordando cedo, né? Acenda a sua vela e ore com mística, entrando na aliança, saboreando a oração, saboreando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu digo para vocês, de todas as pessoas que eu atendi até hoje, com problemas espirituais, demônio de verdade, não estou falando de problema espiritual não, problema espiritual a gente manda para o psicólogo, para psiquiatra, mas problemas espirituais, todas as pessoas são da igreja. Como é que pode isso? Todas vão à missa, todas eu vejo comungando, às vezes domingo na minha paróquia, na São Gabriel da Virgem Dolorosa. Todas as pessoas estão na quinta de adoração comigo, por cura e libertação, todas as quintas-feiras. Todas estão lá. E por que o mal? Porque não estão na aliança, porque não vivem a aliança de Deus. Não vivem. Assim, estão vazias. Devemos nos abrir ao Espírito Santo para encher e fazer o milagre acontecer. O milagre tem que acontecer. Quem já fez milagre? Levanta a mão. Só eu? Não, vocês estão zoando, né? Vocês não fizeram milagre? Milagre ainda? Milagre nada? Nenhum milagre? Ah, já fizeram, só não sabe que fizeram. Vamos lá, já deu comida para um pobre? Ah, milagre aí, ó. Levanta a mão, meu irmão, pelo amor de Deus. Milagre já aconteceu. O milagre. Ah, eu sei que milagre vocês querem. Aquele que levanta e anda, né? Aquele que fala, éfata, abre-te, e o surdo começa a ouvir, né? Pois é. Esses dias eu fui para a paróquia de um padre, Natividade do Senhor, Padre Andrés. Uma paróquia bonita, grande. E Padre Andrés me chamou para pregar o cerco de Jericó. Qual foi a minha maravilhosa surpresa? Chegou uma senhora, falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, mas essa mulher me deu um abraço que eu pensei que ela ia quebrar meus ossos. Eu falei, agora parece um abraço da Luísa, que a Luísa mandou dar. Ela falou assim, olha a frase que ela falou para mim, você me curou. Eu falei, não, eu não. Quem te curou foi ele. Eu não sei do que se trata, mas quem te curou foi ele. Você orou pela minha cura? Eu falei, sim, e quem te curou foi Jesus, porque eu orei para Jesus. E ela, de olhos cheios de lágrimas, ela disse, está aqui. Quando eu soube que o Senhor vinha, eu trouxe. Eu abri câncer, metástase, e o Senhor disse para mim, hoje o Senhor te cura deste câncer. Está aqui, diácono. Eu abri o outro exame sem nada. Estar na aliança quer dizer que Deus quer que você prove isso, que você prove isso na sua vida. Eu gosto de contar aqui as graças de Deus. Eu só posso contar que acontece através de mim. Eu sou quem? Moisés da Silva, comedor de arroz e feijão só, servo de Deus só. O que passar disso é dele, é de Jesus. O que passar disso é de Maria Santíssima. A avó chegou para mim com o celular e disse, chorando, em lágrimas, ora aqui, e empurrou o celular para mim. Eu falei, mas o que foi? Meu neto vai morrer daqui 3 dias, ora, diácono. Eu falei, mas o que foi? Diácono, não dá, o médico já falou, 3 dias, acabou. Eu falei, tá bom, a senhora crê? Creio, eu preciso da senhora aqui. A senhora crê? Crê, eu creio também. Impõe as mãos aqui. Pusemos as mãos no celular e rezamos. Passou uma semana, na outra semana ela entrou com o netinho dela, curado, liberto da morte. Esse é Jesus que quer nos colocar na aliança nas bodas de Caná da Galileia. Ô meu irmão, você nunca teve vontade de fazer uma curazinha? A Luísa falou aqui, eu gostei que os apóstolos lá de cima riram. Eu já via, quando ele falou, eu falei, os apóstolos estão rindo agora. Os 12 rapazes. Os 12 rapazes, tinha homem velho lá no meio. Os 12 faziam curas acontecer.
pelo nome poderoso de Jesus. E o que você está esperando? Me diga, você está esperando o quê? Para entrar no rol dos 12, para você participar dessa bênção de Deus? Precisa estar na aliança. Só que atenção, e aqui eu termino. A aliança, você está e você não está. Você não está 24 horas. 24 horas você tem um desejo de estar. Estar mesmo são momentos específicos. E existem momentos que você tem que pedir: Senhor, me coloca nessa aliança. Por quê? Quando eu entro para os atendimentos segunda-feira, eu falo: Senhor, me coloca nessa aliança. Porque aí dentro vai estar o demônio. Me coloca nessa aliança. Porque diante do mal, gente, não tem um que não treme. Qualquer um treme. Mas nós acreditamos na graça de Deus, na aliança de Deus que está conosco. Fecha seus olhos um pouquinho.